boa noite, eu sou Arthur Delarco, dono do canal Lambeau Field Brasil. Vou falar um pouco sobre esse primeiro jogo de pré-temporada, New York Jets e Green Bay Packers. Eu vou começar falando um pouco sobre os dois times, né? Sobre Green Bay principalmente, que é o foco do canal, e vou falar um pouco dos Jets também. Vamos começar com o placar, foi 30-10 para o New York Jets, infelizmente. Mas não se importe muito com o placar, vamos tentar focar em que a temporada realmente importa, que é em questão de como cada jogador jogou. Vou tentar ficar mais focado nisso do que o placar em si. Bom, então vamos começar pelo que importa, né? Com o Green Bay Packers. Eu vou falar primeiro a estatística dos Packers, depois a dos Jets, depois eu vou tentar passar a estatística geral de ambos os times. Então vamos lá. Vamos começar com o quarterback, né? Que é a posição mais importante. Foi o Jordan Love. Ele jogou só as duas primeiras campanhas. Ele foi 1 de 5 para 7 jardas, com rating de 39,6. Não foi um bom rating. Jogou bem mal, em geral, mas aí esse rating tá abaixo porque teve 2 drops importantes. Um do Romeo Doubs e um do Malik Heath, que resultou em ser 1 de 5, não 3 de 5, que era o considerado. O rating dele seria melhor, mas continuaria sendo um jogo fraco, porque não fez muita coisa. Mas vamos dar continuidade, falar dos outros 3 quarterbacks que jogaram dos Packers. Na terceira campanha entra o Malik Willis. Ele joga da terceira campanha, que é mais ou menos metade do primeiro quarto até o fim do segundo quarto. Ele vai 4 de 9 para 39 jardas, sofreu 3 sacks para 17, com perca de 17 jardas e um rating de 57,2. Ele teve 2 drops também, um que foi do Mecole Hardman, se não me engano, e um foi Malik Heath. Só que ele teve a parte ruim também, que foi ele sofreu um fumble na end zone, que resultou no touchdown defensivo dos Jets. Dito isso, não foi o maior problema ele no touchdown. Ele não foi bem, ele devia ter se livrado da bola, porém a linha ofensiva não foi bem nessa. Sofreu pressão muito rápido, foi menos de 2 segundos e meio, mais ou menos, 3 segundos quase, chegou a pressão, ele sofreu fumble. Tentou se livrar do primeiro, conseguiu, mas depois ele sofreu um tackle por trás, soltou a bola e o Tuafa, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Tufele recuperou o fumble na end zone e foi touchdown. Eu vou falar também que nessa situação específica foi um drop do Malik Heath também, que atrapalhou a campanha, porque os Packers estavam acabados de ir bem defensivamente na campanha passada. Os Jets fizeram um punch, foi mais ou menos na linha de 10 jardas, imagino, mais ou menos. Na linha de 5 jardas, os Packers conseguem fazer um avanço numa terceira para 7, mais ou menos, na linha de 4, mais ou menos, os Packers estavam, e acontece que estava uma terceira para 7, o Malik Willis passa pro Malik Heath, que dropa, e nesse momento, isso era uma segunda para 7, desculpa, ele passa pro Malik Heath, dropa e vira uma terceira para 7. Nesse momento, o Malik Willis, provavelmente desesperado em tentar continuar a campanha, em vez de se livrar da bola, porque seria um turnover on down, seria um turn out praticamente, esse é um turn out, ele tenta forçar a jogada, passa no primeiro, sofre o sack por trás, perde a bola e vira um fumble recuperado para touchdown dos Jets. Basicamente, os Packers ofensivamente, principalmente, teve 2 problemas bem sérios, que eu diria, foi drops, que se eu não me engano teve 5, 2 do Malik Heath, um do Romeo Doubs, um do Mecole Hardman, e outro foi deixa eu ver aqui, mas foi do outro running back, Israel
Abanikanda. Ele sofreu um drop também. Então, os Packers foi prejudicado pelo drop. E outro problema ofensivamente foi os holdings, né? As seguradas ofensivas que matou as campanhas várias vezes. Várias campanhas os Packers morreram porque teve seguradas ofensivas que acabaram com elas. Agora vamos passar para os running backs dos Packers. Os Packers começou com o Chris Brooks de titular. Ele teve 5 corridas para 17 jardas, que é mais ou menos, não é nada de especial, bem na média. Aí depois o segundo foi o Israel Abanikanda, que nem eu tinha falado, que é o número 23. Ele teve 6 corridas para 19 jardas, muito parecido, média 3.2, o do Chris Brooks era 3.4, nada demais. Depois entra o Jalen White mais para frente no jogo, para testar os outros running backs, né? Ele teve 2 corridas para 16 jardas, é um pouco melhor já, mas muito pouco. E o Amar Johnson, que realmente foi bem nesse jogo, que foi o último que entrou, foi o running back Amar Johnson. 7 corridas para 107 jardas, 9.6 jardas por carregada, 1 touchdown. Foi um belo touchdown de 39 jardas, que ele corre, a linha ofensiva abre um espaço legal, ele corre, ele tromba no jogador, ele não cai, ele fica em pé, muda de direção, corre e consegue chegar na end zone. Foi uma boa corrida, ele ainda quebrou um tackle no meio do caminho, então no final já quase caindo na end zone. E também teve uma corrida do Malik Willis para 5 jardas, que ok, é uma corrida planejada, foi para ele, igual ano passado, só que é a característica dele. Então acho que como quarterback móvel ele tem essa virtude. Então os Packers ofensivamente não foi tão bem em geral. O único que eu posso, desses que eu falei, o único que pode se salva é o Amar Johnson. Vale ressaltar também que os Packers não jogou, o Josh Jacobs não jogou esse jogo. Então, um fator importante, claro, que é o principal jogador ofensivo dos Packers hoje. E então, realmente foi uma grande perca, né? Então, não dá pra... Por isso que eu falo, não dá sempre para considerar resultados de pré-temporada. Vou falar dos recebedores dos Packers. Will Shepard, número 82, 2 recepções, 2 alvos, 2 recepções para 20 jardas. Ben Sims, tight end, um alvo, 1 recepção para 17 jardas. Ok, bons números. John Fitzpatrick, 1 alvo, 1 recepção para 17 jardas também. Cordelius Jones, um alvo para 1 recepção e 9 jardas. O Matthew Golden, que teoricamente aqui está falando um alvo para 1 recepção para 7 jardas, mas eu lembro que teve uma bola que foi em direção dele que não foi contabilizado, eu imagino, porque eu lembro de uma recepção muito boa dele, que foi uma recepção na segunda campanha, na verdade, que era uma terceira para 5, mais ou menos. Os Packers precisavam converter, né? Ele faz o Jordan Love passa para ele para um passe de mais ou menos 4 jardas, ele ainda consegue ganhar mais 3 jardas e consegue a primeira descida. Então foi bem, eu diria. E teve uma recepção que o passe não foi bom, do Jordan Love. Então não contaria muito. Não, desculpe. Isso foi na primeira campanha, porque o Matthew Golden também só jogou a primeira campanha. Julian Hicks, 3 alvos, 1 recepção para 5 jardas, nada demais. Johnny Lumpkin, não conhecia, imagino que seja fullback pela numeração. Um alvo para 1 recepção para 4 jardas. Malik Hit, que eu falei que foi bem mal. 4 alvos, 1 recepção para 4 jardas, 2 drops. Outra provavelmente foi um passe errado. O Luke Musgrave teve 2 alvos, 1 recepção para 1 jarda. O Jordan Love também lançou um passe longo para o Musgrave, mas foi um overthrow, então não é a culpa dele. Michael Hardman,
um alvo, 0 recepções. O Romeo Dobbs teve dois alvos, 0 recepções, teve um drop também. A Isaiah Neyor, um alvo, 0 recepções. Israel Abanikanda, que é o running back que eu falei, 2 alvos, 0 recepções e um drop. Agora eu vou falar dos fumbles dos Packers, que ele teve 2. Foi um muffed punch, na verdade, não é bem um fumble, do Mecole Hardman. Os Jets foram pro punch, a bola bate no chão, Mecole Hardman fica em dúvida entre pegar e deixar a bola passar, mais ou menos na linha de 10. Ele vai pegar a bola, bate no braço dele e vai para trás. E os Jets recuperam a bola na linha de 9, 10 por aí, mais ou menos. E outra teve o fumble na end zone do Malik Willis. Defensivamente também os Packers foram mais ou menos, não diria que foi um jogo muito bom, mas eu vou falar quem eu acho que teve um destaque legal, que foi o Colby Wooden, que conseguiu fazer um bom jogo. Teve um tackle para loss, um passe desviado, que é muito bom para um jogador de interior de linha defensiva, ele foi bem. O Isaiah Simmons, eu não achei que foi um bom jogo dele. Christian Welch foi um bom jogo também. Teve um tackle para loss. O Kingsley Enagbari, um bom jogo também. Tirando esses, Isaiah McDuffie não foi bem, Terron Hopper não foi bem também, Isaiah Simmons não foi nada demais, Kitano Oladipo, safety, também não foi bem, Mika Robson, não conheço, não foi bem, Jamon Johnson não foi bem também. Eu vou falar de quem foi bem na defesa, que vai ser mais fácil, que muita gente jogou. Kellen King também, esse sim foi bem, ele teve um passe desviado, o cornerback Kellen King. Teve 3 tackles, 2 solo tackles. Em geral, ele fez o papel dele muito bem. Kenny Clark mal apareceu, não vou falar dele, porque teve uma campanha só também, ele ficou em campo e não fez nada muito especial. Bo Melton como cornerback, eu não sei. Matt LaFleur falou que ele traduzindo ao pé da letra, ele falou que ele se traduz bem também de recebedor para cornerback, mas eu tenho minhas dúvidas. Ele não foi bem nesse jogo, teve 2 tackles, um solo tackle, né? Mas foi que ele deu muito espaço, não foi queimado, mas ele deu muito espaço, ele foi bem soft na marcação, então não foi bem. É diferente, né? Ele não está acostumado nessa função. O Van Ness não foi mal, apareceu no jogo, então lembrando, também tem que ressaltar que o Zane Anderson, safety, que tá jogando no lugar do McKinney, que não joga esse jogo também, machucou, ele ficou fora do jogo, ele machucou na primeira campanha, depois na primeira campanha defensiva, depois ficou fora do jogo. Vale ressaltar também que estava sem o Nate Hobbs, que hoje imagino que seja o primeiro ou segundo cornerback dos Packers. Ainda não sei muito bem, não sei se vai ser ele ou que Sean Nixon, ainda não tenho uma ideia. Eu imagino que seja ele, porque os Packers contrataram ele, mas não é uma estrela, não é um super jogador. Porém, é uma esperança que a gente tem que ter, que ele talvez vá muito bem nessa temporada. Vamos falar das interceptações. Os Packers não teve retornos, não foi nada especial, média de 30 jardas por retorno, então normal, uma média. O Mecole Hardman, que foi mal no punch, né, como eu já falei, teve 2 retornos para nenhuma jarda, um foi um fair catch, o outro foi um muffed. Olhando pelo lado bom, o McKinnon foi bem, o Brandon McManus, desculpa, foi muito bem. Um field goal de 46 jardas e um extra point. Sólido. E o Daniel Young fez o trabalho dele direito. Não tem muito o que falar dos Panthers, dos Packers. Agora eu vou falar um pouco sobre os Jets, os quarterbacks principalmente. Eu não vou focar muito na corrida, mas eu vou dar mais alguns detalhes específicos mais pra frente. Adrian Martinez, 11 tentativas para 11 de 16 para 152 jardas.
um touchdown, um rating de 119,8, que era, mas a gente vai ter que entrar em consideração que o terceiro reserva, e os Packers estavam com bastante reservas também, então não é muito preocupante isso. Brandon Cooks, 6 de 8 para 62 jardas, 96,9 de rating, que é o segundo, que é o reserva, né? Foi bem. Sim, os Packers fizeram uma marcação meio soft, mas em geral também não me preocupa muito, que é pré-temporada, os jogadores não estão indo 100%. Mas é bom ficar de olho em tudo. E o Justin Fields, 3 de 4 para 42 jardas, rating de 108,3. E teve um touchdown corrido de 13 jardas. Que ele foge, que o pocket estava fechando, ele escapou pelo meio porque não tinha nem, os linebackers não ficaram no caminho. Sean Nixon tentou chegar nele, não conseguiu, ele virou para a endzone e entrou. Correndo, vou só dar uma passada por cima. Donovan Edwards, 9 carregadas para 42 jardas. Braylon Allen, 8 carregados para 33. Lawrence Toafili, 4 para 17. Justin Fields teve 2 carregadas para 14 e um touchdown. Aí também teve a Isaiah Davis, que fez 6 carregados para 14 jardas. Adrian Martinez, o quarterback, terceiro quarterback, 2 carregados para 13 jardas. Kenny Nguadam, 5 carregadas para 10 jardas. Breece Hall, 3 carregadas para 9 jardas. E também o Brandon Cook, uma carregada para menos 5 jardas. Foi uma corrida desenhada para o quarterback que teve uma boa infiltração e conseguiram parar. Não vou falar muito dos recebedores, vou falar mais dos principais. Uma recepção do Stone Smart. Eu falo dos principais que teve destaque no jogo, tá? Porque é muito recebedores dos Jets, não vou falar de todo mundo. Vou falar do que recebeu o touchdown, que é o Stone Smart, uma recepção para 24 jardas. O Andrew Beck, que é um dos principais recebedores, né? 2 recepções para 36 jardas. O Tyler Johnson, 2 recepções para 27 jardas. E tem o Brandon Smith também, que é 2 para 23. E o Alan Lazard, né? Fazendo a lei do ex, obviamente. 2 recepções para 17 jardas. Mas de importante mesmo são esses. Os Packers tiveram 2 fumbles perdidos, como já falei, e os Jets recuperaram os 2. Então eu vou falar agora também um pouco do estatística dos times, né? Nas primeiras descidas, os Packers teve 21, os Jets teve 21, os Packers 12. Jogadas totais, 68 para os Jets, 47 para os Packers. Terceiras descidas, 8 de 15 para os Jets, um pouco mais de 50%, e os Packers 1 de 10, nada bom. 10%, muito baixo, eficiência. Terceira descida foi muito mal. Em quarta descida, isso foi realmente importante. Os Packers conseguiu segurar os Jets para 0 de 1, e os Packers foi 1 de 1. Assim, é bom sempre conseguir parar o adversário e completar essas quartas descidas, mas foi basicamente isso também. Jardas totais, 403 para os Jets, 188 para os Packers, como eu falei, é bem diferente. Ambos tiveram 10 drives, como é o de costume, normalmente. 5.9 jardas por jogada dos Jets, 4 para os Packers. 256 jardas passadas para os Jets, 64 para os Packers. 147 jardas corridas para os Jets, 124 para os Packers. Média de 3.7 corridas, 3.7 jardas corrida para os Jets e 5.9 para os Packers. Esses Packers foi bem. Mas teve aquela corrida de 39 jardas que aumentou bastante essa média também, tem que levar isso em consideração. Já faltas. Os Packers não foi bem nisso também, mas os Jets foram pior. Eles foram 10 faltas para 91 jardas, que é muita coisa. E os Packers foi 7 faltas para 64 jardas. Mas tem que levar em consideração que teve 2 holdings declinados pelos Jets e os Packers tiveram bastante falta de holdings. Isso é uma coisa que tem que se levar em consideração.
O touchdown defensivo teve um dos Jets, nenhum para os Packers. Fumbles, 2 para os Packers, nenhum para os Jets. Fumbles recuperados, 2 dos Jets, nenhum para os Packers. Tempo de posse, 38 minutos, 38,41 minutos para os Jets, 21,19 para os Jets. Então, o que dá para tirar de consideração? Teve algumas coisas boas nesse jogo. Matthew Golden, eu acho que diria que foi bem. Eu diria que o Brian McManus, o kicker, foi bem também. O Lamar Johnson, que é o quinto, sexto running back, foi bem, mas isso... Vamos ver se ele consegue entrar para o elenco da temporada regular. Diria que é isso. Sim, não teve muita... E o Colby Wooden, eu vou falar que jogou bem. Principalmente Colby Wooden, o Kingsley Enagbare e o Kellen King. Esses são os jogadores que se salvaram. De resto, todo mundo fez pouco ou nada. Ou foi mal, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou tentar postar vídeo todo, depois de todo o jogo, desde a pré-temporada até a pós-tempo, até a temporada regular, se Deus quiser, pós-temporada e o Super Bowl, espero. Mas é isso. É um resultado ruim. Dito isso, não precisa ficar só preocupado, porque basicamente é pré-temporada. Estão testando o jogador, tem titular que não jogou, alguns titulares que não jogaram. Então, não se preocupem muito com isso, tá? Vão pra cima, go pack, go e tchau.